Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. Uma excelente semana para você que nos acompanha. E confira agora o que vai ser destaque nesta edição. Saiba também o que vai ser destaque na sessão ordinária desta terça-feira. Países precisam de leis contra impacto de químicos e tóxicos a mulheres e meninas, diz o relator. CEMOB informa novas mudanças no trânsito por obras no viaduto Torto. Pobreza triplica a possibilidade de sofrer transtornos mentais. Terceira edição dos Jogos Taubatianos do Idoso, que também começa nesta terça-feira. Essas e mais notícias no Boletim Câmara, que começa agora. E hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária. E a nossa estagiária, a Isabela Vieira, traz os detalhes da ordem do dia. 4 projetos estão na pauta, mas a gente já falou um pouquinho sobre cada um deles nas sessões passadas. O primeiro item é o veto do prefeito ao projeto do vereador Douglas Carbone, que obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aquecedores de água e calefatores a gás. O segundo item é o projeto do prefeito José Saldi, que está em segunda votação e inclui no Diário Oficial do município as publicações dos órgãos de administração indireta e do Poder Legislativo. Na sequência, vem o projeto do vereador Richardson da Padaria, que garante a realização de exame que detecta trombofilia às mulheres em idade fértil. Por último, o projeto do vereador Paulo Miranda, que proíbe a marcha da maconha em eventos e reuniões públicas. Esses 2 itens finais estavam na pauta da semana passada, mas houve um pedido de adiamento feito pela vereadora Elisa Representa Taubaté. Então, eles retornam hoje, mas ainda vão ser votados em primeiro turno. Esta é a sessão de número 156 e começa às 2 horas da tarde com a leitura de ata e documentos e a discussão de requerimentos e moções. E você sabe que acompanha tudo aqui ao vivo pela TV Câmara Taubaté. Amanhã começa a discussão do Orçamento Municipal de 2025, como nos conta o repórter Lincoln Santiago. Nesta quarta-feira à noite, a Câmara recebe a Prefeitura para discutir o Orçamento Municipal em audiência pública. Vai ser a primeira de 4 audiências e você pode participar usando a tribuna para esclarecer perguntas, dúvidas ou sugestões. Anote os dias e horários. Na quarta-feira, dia 30, a partir das 6 horas da noite, serão apresentadas as informações das Secretarias de Fazenda, Esportes, Obras, Serviços Públicos, Educação e Cultura. Na sexta-feira, dia 1º de novembro, às 9 horas da manhã, será a vez da Câmara, do Instituto de Previdência do Município, o IPMT, da Universidade de Taubaté, a Unital, e das fundações universitárias. A Prefeitura retorna na segunda-feira, dia 4, às 6 horas da noite, com as Secretarias de Saúde, Inclusão Social, Segurança, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. As apresentações se encerram na quarta-feira, dia 6, às 2 horas da tarde, com as Secretarias de Gabinete, Governo, Planejamento Urbano, Inovação e Turismo, Habitação e de Administração, além da Procuradoria-Geral. Reforçando o convite para você, então, está interessado em discutir o orçamento do município para 2025. Você pode vir até a Câmara Municipal ou até mandar as suas perguntas pelo WhatsApp, 3625-9501. Repetindo, 3625-9501. Mas atenção, a dúvida ou sugestão só pode ser enviada para este número durante a transmissão ao vivo da audiência. E eu convido você a participar aqui do nosso Boletim Câmara, enviando a sua opinião sobre as notícias que nós trazemos para você. E o nosso WhatsApp é o 12-3625-9525. E agora, vamos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: investidor brasileiro negocia a compra da Avibras, diz a empresa. G1 traz como manchete a venda da Avibras. Indústria bélica está sendo negociada com investidor brasileiro, afirma a própria empresa. E um acordo para que um grupo brasileiro tenha o controle da Avibras foi assinado em outubro, segundo a indústria.
No entanto, a conclusão do negócio ainda está pendente. Já no cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo traz como destaque: governo Lula enfrenta pressão rumo ao centro após as eleições. Aliados ganham poder de barganha sobre reforma ministerial, emendas e articulação política. Gleisi Hoffmann reage e critica ministro petista. E, por fim, o jornal O Estado de São Paulo. Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato assinadas por Sérgio Moro. Decisão do ministro anula todas as condenações impostas ao ex-ministro petista no âmbito da Lava Jato. E um relatório especial da ONU apelou a governos de todo o mundo para que protejam a população do impacto de elementos nocivos à saúde. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse assunto. Marcos Orellana, especialista em direito ambiental internacional e relator especial das Nações Unidas sobre tóxicos e direitos humanos, apresentou um documento sobre a carga do impacto prejudicial das substâncias tóxicas, principalmente para mulheres e meninas. Orellana acredita que os países precisam prevenir o que ele chama de injustiças e discriminações. O relator explica que essas substâncias geralmente derivam das indústrias de agricultura, extrativa e petroquímica. Por razões biológicas, mulheres e meninas ficam mais vulneráveis aos efeitos da exposição tóxica, incluindo durante a gravidez. Outro risco sério são as altas quantidades e variações de químicos que desregulam o sistema endócrino e que são encontradas em vários produtos. Orellana citou casos de infertilidade, abortos espontâneos, crianças natimortas, partos prematuros e bebês abaixo do peso. Esses danos não só afetam a mãe e o bebê, mas podem persistir por várias gerações. Ele também alertou para a incidência de vários tipos de câncer e desordens metabólicas em toda a sociedade. O especialista em direitos humanos afirma que essa situação tem implicações graves para o direito à vida, à saúde e à integridade físico-mental, além do direito que toda pessoa tem a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. O relator acredita ainda que é preciso examinar não somente os impactos diretos sobre os indivíduos, mas também as desigualdades a grupos marginalizados. Orellana diz que é hora de parar de transferir o fardo da prevenção para pessoas e grupos vulneráveis que não têm os recursos e as informações sobre proteção. Para o especialista, apenas regulações nacionais e internacionais fortes podem conter a corrente de químicos danosos que penetram nos corpos humanos e no meio ambiente. Muitos cientistas e comunidades já alertam há décadas sobre o perigo de químicos nocivos. Mas, com o aumento dos casos e da contaminação dessas substâncias, os países precisam responder de uma forma que considere os direitos humanos para enfrentar o que ele considera uma maré tóxica global. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tânia. Tá aí as informações da Tânia Vinhas. E ainda repercutindo sobre o resultado das eleições 2024 na cidade de Taubaté, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o jornalista, comunicador, radialista Pedro Luiz Beliski. Pedro, muito obrigado por estar aqui hoje. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Ô Pedro, resultado te surpreende de alguma forma pela expressividade no domingo, quando o Sérgio Vitor vence a eleição para prefeito? Se você pensar numa reação após o primeiro turno, sim. Né? Mas nós tivemos aí uma diferença de tempo e nesse tempo o quadro acabou aí mudando, né? Ele foi totalmente mudado, né? Então, não me surpreendeu pelas pesquisas que foram realizadas, né? Elas aconteceram e ali começou a dar um desenho realmente da mudança desse quadro. Quando chegou na véspera da eleição, aí sim, né? Eu falei, como é que um quadro, ou uma pesquisa está errada ou a outra está errada, né? Porque como é que um quadro muda em uma semana dessa forma, né? Pelo menos essa foi a minha reação. Mas aí você tem que aguardar o dia seguinte para saber, né, como é que estava, e foi confirmado o quadro com 20% praticamente de diferença, né, que vinha se desenhando desde a primeira semana após o primeiro turno. Então, de uma certa forma, eu acho que não houve nenhuma surpresa após o primeiro turno. O primeiro turno, sim, foi surpreendente. Uma coisa que a mim
por exemplo, impressionou foi o número de votos no segundo turno, em que o ex-prefeito Ortiz Júnior conseguiu agregar à sua campanha cerca de 2.000 votos, enquanto o candidato do Novo, Sérgio Vitor, mais de 60.000 votos. Qual é o recado da população de Taubaté na sua avaliação depositada na urna? Bom, primeiro eu acho que não foram apenas 2.000 votos, eu acho que foram bem mais. O grande problema é que, após o primeiro turno, houve um outro desenho da eleição de Taubaté. Eu acho que o Ortiz, ele perdeu votos do primeiro turno para o segundo. Não posso imaginar quantos votos ele perdeu. Foi 5, 10. Então, se foi 5, ele teve 7.000 a mais. Se foi 10, ele teve 12.000 votos a mais, né, dentro do resultado final. É que 2.000 a mais do que ele teve Sim, no resultado, perante o resultado do resultado. primeiro turno. Mas como nós tivemos abstenção muito grande, Mais e uma vez. nós tivemos, mais uma vez, e nós tivemos muita gente que votou no segundo turno, não votou no primeiro turno. Você entende como é que é? Parece que é uma troca aí, né? Não dá para gente aí saber quanto. Mas eu acho que esse quadro ele foi definido antes da eleição. Eu acredito que 3, 4 dias, no mínimo, antes da eleição, o quadro já estava desenhado, a votação, o eleitor já sabia em quem ia votar, né? Dentro da sua mudança. Tem muita gente que votou na Lorena, escolheu outro caminho, a Márcia escolheu outro caminho, enfim, nos outros candidatos ficou um contra o outro. Acredito até muito difícil imaginar que algum eleitor do Sérgio tenha mudado de opinião, mas existe uma possibilidade até, né, que quem votou no Júnior tenha mudado. Ele conseguiu, ao final das contas, apenas 2.000 votos. Muito longe para quem quer a vitória no segundo turno. Né? A diferença é muito grande. E quem vem de 2 mandatos de prefeito também, né? Pois é, né? Vinha de 8 anos contra um que era a primeira vez saindo candidato aí a prefeito. E aquilo que nós explicamos, inclusive, no Conexão, né, Popular, eu falei, a mudança do quadro e a onda, ela surgiu após o primeiro turno, explodiu com a primeira podemos dizer, a pesquisa, né? E daí se manteve até o segundo turno, né? Achei até interessante um aspecto dessa eleição, que talvez houvesse, no final do primeiro turno, um certo acomodou. Eu acho que o Júnior Ortiz, quando a gente fala Júnior, a gente está falando de um quadro de eleição, de toda a equipe, né? Não deu para ganhar no primeiro turno, mas não vai ser difícil ganhar no segundo turno, sabe? Então houve essa visão de que não haveria tanta dificuldade, porque o Sérgio apareceu no primeiro turno como 4 opção. Acontece que quando saiu a pesquisa, houve um susto, tipo, é isso? E daí, uma reunião com vereadores, com líderes e tudo mais, e uma luta à busca desse voto. E essa onda de apoio, né, que se posicionou a favor do ex-prefeito, também não surtiu esse efeito que ele esperava, né? Não, porque... Inclusive o governador vindo aqui. Não, porque eu acho que o Júnior parou de construir e foi para desconstruir. Então, eu acho que houve uma falha aí nesse sentido, a desconstrução. Você diz nos debates, né? Nos debates e na própria internet, né? A insistência de você destruir uma candidatura, ou pelo menos a imagem daquele candidato, né? E se esqueceu aí de buscar o conservadorismo de Taubaté, a imagem da história política do seu pai, da sua família, né, do seu nome. E boa parte desse tempo que poderia ser utilizado com ideias, conversando com a população, foi usado questionando o candidato Sérgio Vitor. Talvez tenha sido aí uma das falhas, porque, na verdade, o resultado desse negativo é um conjunto de falhas, não é uma falha, e sim um conjunto. Até porque vale lembrar que em 2020 o ex-prefeito também não conseguiu fazer o seu sucessor, né? O Eduardo Cursino, que era do seu grupo. E agora, em 2024, também não consegue o êxito na eleição. Talvez esteja mudando o perfil do nosso eleitor, ô caro Pedro Luiz? Olha, eu não sei, eu compreendo muito na política, como na vida, o início e o fim de um ciclo.
E o início de um ciclo, ele é construído, né? Nós tivemos aí, por exemplo, uma política antiga em Taubaté, com os prefeitos antigos, vamos lá na década de 70, de Guido Miné para o passado, a partir do Guido Miné para o passado. O pai do Júlio veio com o discurso do novo, que Taubaté tinha que mudar, que Taubaté tinha que parar com a mesma política Em de 82, sempre, isso. tinha que renovar. Então, houve uma onda também em cima disso, em 82, e ele foi eleito. Ele não era tido como favorito Não também? era, o nome dele estava lá atrás, na fila, né? Ele, eu já falei isso daqui, ele veio inclusive não para ser candidato a prefeito, mas para colocar o seu nome junto ao meio político, porque ele tentaria aí ser reitor da Universidade de Taubaté. Mas acabou conquistando com aquela proposta, olha, pode ser diferente, vamos construir uma nova cidade. A população comprou. E o primeiro governo dele, né, os primeiros 4 anos de governo dele, ele cumpriu aquilo que ele falou. Ele brigou com a velha política, brigou com a Câmara Municipal, né, com os vereadores da época, ele se tornou um gigante ali na política e fez uma nova Taubaté no sentido de asfaltar, de abrir, de propósito de atender a periferia e tudo mais. Isso daí consolidou que, da época, não havia reeleição, mas se houvesse a reeleição, ele seria reeleito. Mas ele não perdeu a eleição, porque ele fez o seu sucessor, voltou, fez o seu sucessor, voltou, fez o seu sucessor e parou, né? Ele parou, o filho dele perdeu na eleição, Em 2008. perdeu ali na reeleição, e daí o Bernardo Ortiz, que é um nome muito forte na política, acabou aí parando, aposentando, né, e deixou seu filho. Agora, é um perfil diferente, porque o Ortiz pai participou de 6 eleições e venceu as 6. E o Júlio participou até agora de 5 eleições e venceu 2. 5? Porque ele 2008, ele 2012, perdeu uma, 16 e ele 24. perdeu uma para prefeito, 2008. perdeu porque ele é primeiro suplente, mas não foi eleito. Ah, você está falando eleição, inclusive, para deputado. Não, das eleições que ele participou. Exato. Né? Tá? Ele, Então foram participou, 6. ele participou de 3 para prefeito. Perdeu uma. Não, perdeu 2008, 2. 2012 e 2016. Perdeu 2. E perdeu agora, e perdeu também recentemente na última eleição. 4 para prefeito e 2 para deputado. Exatamente. Então, Agora, o número é bem diferente do pai. Né? Agora vamos falar do candidato que acabou tendo êxito e se elegeu para prefeito. Também comentamos no Conexão, Pedro, um tempo de adaptação, né, para quem está acostumado e vem do privado, da iniciativa privada, em se deparar com as travas, a burocracia da administração pública do senhor. Você acha que em quanto tempo, mais ou menos, para ele tomar pé da situação? Eu acho também que é muito importante esse processo de transição, para ele poder saber em qual situação está a prefeitura. Você acha que em quanto tempo ele começa a entender a rotatividade dessa marca? Então, nós tivemos algumas reações de vereadores, né, já de imediato, dizendo que vai fiscalizar e coisa, mas daí eu acho que era até emoção de eleição e tudo mais, né? Porque aquilo que eu imagino é que quando chegar janeiro vai estar todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco, o prefeito e a Câmara de Vereadores. A Câmara vai apoiar o início de trabalho, tá? E o prefeito vai valorizar a Câmara Municipal, enfim, vai ser um trabalho em conjunto. O que vai mudar esse quadro aí são as propostas de inovações e mudanças por parte do prefeito, não precisa da aprovação, e aí pode haver uma divisão de pensamento, né? E também aquilo que a Câmara Municipal pedir, se o gestor ali, o prefeito, ele não conseguir atender, pode haver ali uma certa diferença. Mas no início vai acontecer tudo de bem, é o futuro dessa, vamos dizer assim, desse entendimento, né? O futuro desse entendimento necessário que vai mostrar se ele terá aí o apoio da Câmara Municipal ou não. Quanto ao administrativo, né? Vamos dizer assim, a prefeitura, ele começa a desenhar já, convidando aí pessoas, já convidou hoje no programa, o vice-prefeito, o Oliveira Neto, se colocou aí que ele vai ser secretário, já antecipou. Aí De segurança? Ou não falou? Não vai ser de segurança. Não? Vai ser, não. É uma outra área. Até porque de segurança parece meio óbvio também. Ele não adiantou qual seria a pasta, não, mas ele falou que tem conversado, né?
e que certamente ele o ocupará, né? Porque é aquele tal negócio, estamos em outros tempos, né? O vice-prefeito ficar esperando, acho que o vice-prefeito ele tem aval da população para ele atuar na prefeitura, ele está eleito também, né? Então ele tem que atuar naquela área que ele entenda, não é qualquer área, Não né? pode ser um figurativo. Não, é né? aquela área que ele mesmo procure trabalhar. Eu acredito que ele vai trabalhar justamente no setor de entendimento político, de fazer ligação política, de ouvir a população. Não vou dizer que é o chefe de gabinete, mas é a pessoa direta da prefeitura com a população. Você sabe quem é o Isso daí é responsável por apenas essa uma interação? opinião que vai Não, ser em vai cima colocada. disso, o responsável por essa interação é o secretário de governo, É o secretário de governo. né? É o secretário de governo que hoje é ocupado no SAUD pelo... Hoje eu não sei quem Não que está tem. ocupando, não. Mudou tanto. O né? Machado é o secretário adjunto. Mudou tanto, né? Mas é aquele que fica ao lado do gabinete ali, que recebe as pessoas e dependendo da E que necessidade. faz essa intermediação Ele junto à leva Câmara pra- também. exatamente. Agora, Pedro, você tem contato direto com a população todos os dias através dos seus programas de rádio e tal. Qual você acha que é o grande desafio inicial, para dar o pontapé inicial do prefeito Sérgio Victor assumindo a cadeira do Bom Conselho? A situação financeira. Existe uma grande preocupação da cidade quanto à situação financeira da prefeitura. Porque não adianta vai continuar chovendo no molhado, né? Porque tudo que foi pedido, por exemplo, para o SAUD, qual foi a alegação dele? Não tem dinheiro. Não tenho dinheiro. Então, essa foi uma justificativa para não acontecer mudanças na cidade e tudo mais. E eu acredito que seja realmente isso daí. Então, a gente vai ter que esperar. Eu acredito num bolso fechado. É. Vai haver uma economia de entrada, ser uma economia muito grande na cidade, e com respeito a contratos, com respeito a contas a pagar, para você transformar a prefeitura numa liquidez, ou seja, ela começar a gastar menos do que ganha, né? E não gastar mais do que ela arrecada, né? Então, hoje que é o grande problema da prefeitura é isso, né? E você não consegue falar de educação, você não consegue falar de saúde, né? Principalmente essas áreas, educação e saúde, se você não tiver uma estabilidade financeira. Em obras, então, nem se fala. Uhum. Então, eu acho que nos próximos 6 meses não dá para falar sobre obras, e você vai falar numa melhoria da saúde e da educação, eu acho que logística, sabe? Uhum. O que é que está sendo feito, o que é que pode ser feito, talvez com a mesma equipe, com o mesmo número de funcionários, não com uma gestão diferente, para mostrar ali uma eficiência nessa área, né? A área da educação, segurança e também saúde. A segurança eu deixei um pouquinho, porque é atribuição do governo do Estado, a prefeitura entra no sentido apenas de fazer a parte dela no sentido de iluminação, Zeladoria da de cidade. zeladoria, que ajuda, né, a segurança. Mas a segurança em si, né, é o governo do Estado. É mais a educação e também a saúde, que são pontos. Na saúde também, eu acho que ele vai focar na questão de atendimento, número de leitos, porque as OSs que administram as UPAs e o HMUT, eles estão em contrato em vigência. Então, também não tem como mudar isso, né? Ele vai ter que chamar as OSs e colocar a sua maneira de administrar. Eu não sei se ele vai fazer isso não foi discutido, porque foi discutido a construção de um novo hospital e tal. Eu não sei como é que você... Claro que já passou a eleição, não se discute isso, mas como é que você vai construir um hospital, sendo que hoje você tem um hospital que é problema, né? Então, primeiro você resolve esse problema para depois tentar uma ampliação. Dentro dessa área de ter que arrumar, de ter que conquistar, eu acho que Taubaté tem que voltar um pouquinho e não sei, tá? É uma questão apenas de opinião, para ele tirar esse custo que é altíssimo, né? Que é o hospitalar, que vem atendendo a região e não vem atendendo a cidade. Então, se vem atendendo a região, que volta a ser do Estado, que volta a ser regional, porque daí você pode pensar numa ampliação de um hospital, né? Mas que se pense aí primeiro a colocação realmente numa responsabilidade do Estado, porque Taubaté está pagando a conta de um hospital e não tem esse hospital para atender a população. Vamos partir para uma regra da política e da eleição, que é o seguinte:
o primeiro ano de um novo prefeito, ele administra com o orçamento do seu antecessor. Exatamente. Nós estamos em outubro, né? Por exemplo, essa semana terá uma audiência pública sobre o orçamento na Câmara. E o prefeito José Saldi e o prefeito eleito Sérgio Victor sempre tiveram, até onde eu sei, um bom relacionamento. Você acha que seria pertinente sentarem e discutirem esse orçamento? Até porque não foi aprovado ainda, né? Não foi, vai começar a discussão. Vai começar a discussão. Começa a discussão agora. O mínimo que o novo gestor tem que fazer é acompanhar. Acompanhar esse orçamento, aquilo que a prefeitura está entregando para a Câmara analisar e para ela fazer a devida divisão, né, de custos da cidade. Né? A Câmara que define aí o orçamento da cidade a ser executado no ano seguinte pelo prefeito. No caso, o primeiro prefeito, o Sérgio. Mas é um dinheiro obtido pelo município com custos com balancete deste ano de 2024, para ser utilizado em 2025. Acho importante até, e eu trago aqui a informação, não sei se já passou, mas pelo que eu estou sabendo, o prefeito eleito, ele vai viajar, vai sair, vai descansar durante 3, 4 dias. Então, se for 3, 4 dias, ele deve viajar amanhã. E ele retorna na segunda-feira. Na segunda-feira, já pensando em formação realmente de equipe e também, né, já para começar o seu trabalho de transição, ou seja, de colocar. Então, se isso acontecer, na próxima segunda-feira, nós teremos muitas novidades no sentido de pessoas em cargos, aqueles que vão fazer parte do time, e também, né, essa divisão. Mas mesmo ele estando no descanso, que é merecido, diga-se. Mas ele vai descansar amanhã depois das 19 horas, porque às 18 ele estará aqui no Conexão Popular. Então só viaja na quinta. Ele só viaja na quinta-feira, com certeza. E até porque o prefeito faz um orçamento para o ano posterior dentro da estrutura que ele criou de administração. Sim. Né? E o novo prefeito pode extinguir secretarias, unificar secretarias. É uma cabeça diferente da maneira de ver. Eu acho que vem pronto. Eu acho que não vai ser nada estudado, tá? Porque a partir do momento, você não pode definir uma eleição, mas como é que você vai fazer isso? Não, vamos ganhar a primeira eleição, depois a gente vê. Acho que não é justo isso daí. Eu acredito até pela inteligência e pelo perfil do Sérgio, é que ele já tem conversado com pessoas para saber o que ele vai fazer em caso de ser um prefeito eleito, e hoje ele o é. Né? Então, ele já tem o norte, né, de como trabalhar a sua equipe, no que ele vai investir primeiro, quais as áreas, o que ele vai conservar. Quando eu falo conservar, não é deixar ruim, gente. O conservar é aquilo que tem e vamos melhorar na logística, né? Vamos melhorar no modo, né, de operar aí essa área. Né? Eu acredito que ele vai fazer isso. Então, eu acho que a cabeça dele já vem pronta para isso. Pedro, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui, repercutindo o resultado das eleições. No domingo, o ex-deputado e agora prefeito eleito Sérgio Victor venceu as eleições na cidade de Taubaté. Te agradeço muito mais uma vez por participar conosco aqui na TV. Eu que quero agradecer. Eu tive o prazer de estar com vocês aqui no programa da semana que antecedeu aí as eleições. E foi muito comentado o programa, inclusive, né, caiu na rede social, então foi muito discutido aquilo que nós falamos aqui. E a gente, na verdade, não é dono da razão. Nós temos uma visão aí daquilo que acontece, temos contato com os políticos, então muito do que a gente fala aqui é baseado naquilo que a gente recebe como informação, mas você sabe que na política muda, né? Nuvenzinha, a hora está aqui, a hora está ali, então ela muda. Quando muda, não significa que a gente está mal informado, é que as nuvens se movimentaram no céu da política. E essa é uma arte da política. É a arte da política, tá certo? Tem que conversar, né? Tem que ajustar, não é isso? Mas o importante, eu estava falando hoje no encerramento do programa, que eu acho importante passar para a população. A eleição acabou, gente. A eleição acabou, sabe? Então, eu acho que a gente tem que acreditar que Taubaté vai acontecer. Por vontade popular e por uma expressão maciça de votos, o Sérgio Victor foi eleito. E assim funciona a democracia. Com a vinda do Sérgio Victor para a prefeitura, muita coisa vai mudar no quadro político da cidade. Não é só na administração, acho que no quadro político também.
Se o Sérgio for bem, é um novo ciclo que tem início. Se o Sérgio for mal, daqui 4 anos se muda. Porque na democracia funciona assim. Tá bom, continua. Tá ruim, muda. É o que possibilita a democracia e que funciona, né? Eu só espero que nas próximas eleições nós tenhamos mais na disputa, mais construção e menos desconstrução. Muito obrigado, viu, Miguel? Eu que agradeço. Pedro Luiz Belisque conversando conosco aqui no Boletim Câmara. E vamos seguindo com o nosso jornal. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou novas mudanças no trânsito nas proximidades do Viaduto Torto. O repórter Lucas Levin traz as informações. Para maior facilidade de acesso e menor intervenção nas ruas e avenidas, a CEMOB divulgou os novos trajetos no entorno do viaduto Vereador Fábio Bueno Patrício, o Viaduto Torto, que está fechado para finalização das obras de reforma e melhoria. Os condutores que trafegam pela Avenida 9 de Julho, com destino ao Taubaté Shopping em Quiririm, serão orientados a desviar pelo túnel Barão de Tremembé, passando pela Rua Príncipes Camado, Avenida Campinas e Rua do Petróleo, acessando a Avenida Edmundo Morwood pela rua lateral do Viaduto Torto. Já os condutores que trafegam pela Rua 4 de Março com o mesmo destino deverão seguir pela Avenida 9 de Julho sentido Praça da CTI, entrar na Avenida Benjamin Constant, Avenida Tiradentes, Avenida John Kennedy, Rua Chile, Rua Japão e Rua Jorge Salim Mutran, até a Avenida Charles Schneider, mesmo itinerário que será executado pelas linhas 8, 10, 13 e 14 do transporte público, que ainda seguirá pela Avenida Charles Schneider sentido centro, acessando a Rua Edmundo Morwood pela Avenida Darcy Albernaz. E durante o período da interdição, os desvios estarão sinalizados com placas e os agentes de trânsito permanecerão em vistorias e em pontos fixos estratégicos. Para uma adequada orientação aos motoristas, alguns semáforos também no entorno sofrerão ajustes de forma a garantir maior fluidez viária. Um novo estudo afirma que a pobreza, em particular a precariedade no trabalho, triplica a possibilidade de sofrer transtornos mentais. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim com mais dados sobre esse assunto. Diz o consenso geral que os países mais ricos têm os maiores índices de depressão. Mas o belga Olivier de Schutter, relator especial sobre pobreza extrema e direitos humanos das Nações Unidas, diz que não é bem assim. Segundo o relatório, a pobreza triplica a possibilidade de sofrer transtornos mentais, e ele culpa o consumo material e a competitividade por, abre aspas, colocar a saúde mental em xeque. No estudo A Economia do Burnout, Pobreza e Saúde Mental, o especialista afirma que as pessoas com rendas mais baixas têm até 3 vezes mais chances de sofrer depressão, ansiedade e outras doenças mentais comuns do que aquelas com rendas mais altas. Mais de 970 milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 11% da população mundial, sofre de algum transtorno mental, sendo 280 milhões delas com depressão e 301 milhões com ansiedade. O relatório ainda aponta que 700 mil pessoas cometem suicídio todos os anos por consequência dessas doenças. Nos países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre 1/3 e metade dos pedidos de assistências por invalidez estão relacionados à saúde mental, sendo superior a 70% entre os jovens adultos. Para De Schutter, as consequências do aumento dos problemas de saúde mental são colossais, tanto para os indivíduos como para a sociedade como um todo. Mais do que no debate sobre como aumentar o orçamento para problemas de saúde mental, ele aconselha focar nos fatores básicos, como a precarização do trabalho. Um trabalho precário agrava ainda mais a saúde mental devido à insegurança, à falta de poder de negociação, aos salários injustos e aos horários de trabalho imprevisíveis, que impossibilitam um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a pessoal. Segundo o relatório, a obsessão pelo crescimento criou uma economia de esgotamento, uma corrida para aumentar os lucros de uma pequena elite na qual milhões de pessoas ficam muito doentes. Aumentar o PIB a todo custo está criando uma onda de problemas de saúde mental para as pessoas em situação de pobreza. Volto com vocês.
Obrigado, Tânia. E o especialista também fez um apelo aos governos para que criem proteções legais que garantam uma renda básica incondicional e que combatam o preconceito que cerca os transtornos de saúde mental. E agora vamos para a previsão do tempo com o nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa terça-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens. A possibilidade de chuva é de 92%. As temperaturas variam entre 17 e 26 graus. Os ventos podem chegar a 8 km por hora e a umidade do ar a 66%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h13 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigado, Murilo, torcendo para ficar nos 17 graus. E um total de 27 marcas de azeite de oliva tiveram lotes proibidos ou foram totalmente vetados ao consumo pelo Ministério da Agricultura até o momento. Em 2024, a lista mais recente, com 12 marcas, foi divulgada na terça-feira passada, dia 22. Esses azeites foram considerados impróprios por terem sido misturados com outros óleos vegetais, como o de soja, e também por terem a sua origem de fabricação desconhecida. Em uma operação contra a fraude do azeite extra virgem deflagrada em março, por exemplo, foram identificados produtos produzidos ou comercializados em estabelecimentos clandestinos, com condições de higiene inadequadas. É justamente pela incerteza em relação ao local de produção que os produtos podem trazer riscos à saúde do consumidor. Além disso, muitas empresas responsáveis pelos azeites vetados neste ano estão com os CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal, o que reforça a suspeita de fraude, diz o governo. Até agora, o Ministério da Agricultura divulgou 3 listas neste ano com marcas de azeites impróprias ou falsificados. Para algumas, o governo determinou o recolhimento de lotes específicos e para outras, estabeleceu a retirada de todos os lotes do mercado. E a cidade recebe a 3ª edição dos Jogos Taubatianos do Idoso, JOTI, que acontece de 29 de outubro a 1º de novembro, com a participação aproximadamente 300 idosos. Lucas Levin com as informações. A abertura oficial dos Jogos acontece hoje, dia 29 de outubro, a partir das 18 horas no Teatro Metrópole, contando com as primeiras apresentações da categoria de dança para inaugurar a disputa dos Jogos. As competições acontecem em 8 locais: TCC, Teatro Metrópolis, Associação, Complexo Esportivo da CTI, SESI, Escola Evaristo, CCI Vila Marli e CCI Três Marias. Durante os 4 dias de evento, os atletas da terceira idade vão competir em 13 modalidades, que incluem dança, bocha, tênis, vôlei adaptado, buraco, dama, xadrez, dominó, natação, truco, tênis de mesa, atletismo e malha. O evento é uma iniciativa do Departamento Social da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, que promove não apenas prática esportiva, mas também a socialização e o bem-estar dos idosos da cidade. Muito bem, agora com a garganta mais limpa. E para maiores informações, é só entrar em contato com a Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida pelo telefone 3624-8740. E o Boletim Câmara de hoje termina por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta terça-feira, dia 29 de outubro. Um ótimo dia, uma excelente semana a todos vocês e até mais.